Olá, família! Estamos juntos mais um domingo para o nosso encontro de Educadores do Coração. Nós estamos aqui para fazer um estudo pautado nessa obra. A gente toma ela como referência, Os Educadores do Coração, de Walter Barcelos. E hoje vamos iniciar o capítulo 6. A tarefa educativa. Nesse primeiro momento do capítulo, ele reforça tudo que a gente já veio discutindo. Começa com a questão 208 do Livro dos Espíritos. O espírito dos pais não exerce influência sobre o filho após o nascimento? Então, nós temos aqui conosco o Livro dos Espíritos. E ele diz os espíritos respondem a Kardec acerca da influência muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Nós podemos ficar por aqui, já temos bastante coisa para discutir, né? Veja aqui, ele fala em missão. Olha que bacana a gente pegar essa palavra. Eu fiz um vídeo fazendo a leitura da obra Cirurgia Moral, vou deixar nas descrições do vídeo o link, em que eu discuti, né, a questão das provas, expiações e da missão. Então, quando um espírito encarna, ele vai passar por provas, vai passar por expiações e também vai contribuir com tarefas. Ele tem no seu planejamento espiritual tarefas a executar. Nós podemos dizer que é uma espécie de missão. Então, a missão que todo pai, toda mãe tem é de educar os espíritos que eles recebem como filhos. Veja que Deus confia a nós, pais e mães, a guarda, né, a tutela para a educação daquele espírito, daquele ser imortal. E é um trabalho que vai ser colocado na nossa conta. Então, o Walter Barcelos vai falar que nós temos que pensar em termos de responsabilidade. Ele diz que todo espírito com determinado grau de lucidez, então já tem algum entendimento, que ele renasce na Terra com um número de obrigações para cumprir, deveres, que também é um tema que se discute na obra espírita acerca dos nossos deveres. Então, todos nós temos deveres, tarefas, isso está no planejamento espiritual de cada um de nós, que foi organizado por inteligências superiores. Deste modo, que pensarmos das responsabilidades dos pais perante os próprios filhos? O que é responsabilidade? Vamos parar para fazer essa reflexão. Ser responsável é aquele que consegue responder adequadamente a uma situação, uma tarefa. Veja que nada é nos oferecido, então está no nosso planejamento. Aquilo que não está no nosso planejamento espiritual é que não vai ser cobrado, não vai ser exigido, não é tarefa que a gente talvez tenha condições de cumprir. Então, é a mesma coisa que exigir de uma criança que acabou de nascer, que ela saia andando e fale. Então, ela acabou de nascer, ela não tem condições
para isso. Ela não tem condições até físicas, né, fisiológicas, do seu desenvolvimento. Mas também não podemos exigir das pessoas aquilo que que elas não têm condições ou elas não têm recursos, sejam esses emocionais, psicológicos, materiais, para poder oferecer. Isso a gente já sabe, a gente já discutiu, né? Não podemos dar aquilo que nós não temos. Da mesma forma que não será exigido de nós, Deus não exigirá de nós, como um grande Pai amoroso e justo, cobrar aquilo que nós ainda não temos condições de dar. Por isso, o nosso planejamento espiritual é feito por aqueles que nos acompanham, conhecem a nossa história, conhecem as condições que nós temos muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos. A gente sabe que esses espíritos superiores, eles conseguem adentrar ali no nosso psiquismo, né? Ouvir ali os nossos pensamentos, captar as nossas vibrações. E na nossa história evolutiva, as encarnações que nós tivemos, as dificuldades, os desafios, as provas e as expiações que nós temos que passar, isso tudo também nos aparece como atividades. Então, nós recebemos, na qualidade de pai e mãe e educadores, de um modo geral, nós recebemos espíritos que estão ligados a nós de alguma forma. Laços esses que podem ser de amizade ou de inimizade. É melhor do que dizer inimigo, né? Amigos ou inimigos. Mas laços de amizade, né? Laços de amor, de afeto e laços de desafeto, em que a gente precisa reparar muitas coisas. Então, nós temos em mente que nós vamos receber por filhos e filhas, né, com as crianças, espíritos que nós temos um vínculo, mas que nós temos condições de lidar, de educar, de amparar, de acolher, de amar. Nós estamos aqui para aprender a amar. Não significa que a gente já sai amando, né? Isso é algo que é uma aquisição que ainda vai demandar muita depuração do nosso espírito, a limpeza dos nossos corações, a nossa capacidade de perdoar. Então, o amor é algo que Jesus falava e Jesus fazia, né? Porque Ele nos ama, e esse amor é que nos faz caminhar no sentido de uma vida mais plena, mais em acordo com as leis divinas, e como cobre a multidão de pecados, faz com que a gente tenha uma vida ilibada, uma vida que a gente possa dizer, e isso é algo muito interessante. Estava refletindo sobre isso outro dia. Nós não temos dúvidas. Quando ele fala que um espírito com determinado grau de lucidez, porque tem aqueles espíritos que ainda são muito ignorantes, mas a gente já pode dizer que sabe o que é certo e o que é errado. Não há como relativizar. Nós sabemos, por exemplo, que não podemos matar. Nós não viemos para cá para destruir. Nós viemos para cá para nos educar, para construir, para acolher, para amparar, para amar. Então veja que quando Jesus vai ser crucificado e Simão Pedro, ele ergue uma espada ou
uma faca, algo descrito nesses termos. Mas ele desembainha e avança sobre um soldado e corta a orelha. Dizem que corta ela inteira ou tira um pedaço. Enfim, é o ato de ter usado de um instrumento para ferir o outro na intenção de defender Jesus. O que Jesus faz? Embainha a sua espada por aquele que com a espada fere, pela espada será ferido. Ele coloca que há uma justiça, que há uma relação entre as nossas ações, e as consequências dos nossos atos. E é muito claro ali, porque se Jesus precisasse se defender, veja que tem no diálogo que ele tem com Pilatos, ele diz que Pilatos só tem autoridade para prender e crucificar Jesus porque essa autoridade foi concedida por Deus. Porque senão ninguém teria autoridade sobre Jesus. Jesus é a autoridade moral e intelectual máxima entre nós. Ele, expressão divina na terra. Então, ele sabia pelo que ele tinha que passar. E ele cumpria o que Deus determinava. Então, sabendo disso, ele reconhecia que a autoridade que estava aqui diante dele foi dada porque Deus deu essa autoridade. Mas não porque ele era um rei na terra. Não existe esse poder, esse é um poder temporal. Todos os nossos cargos, funções, isso tudo é temporal e não constitui um poder em si. Não é uma autoridade moral. Essa, só o Cristo. Novamente na questão do Livro dos Espíritos, questão 582. Pode-se considerar a paternidade como missão? Sem dúvida é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. No vídeo anterior nós falamos que nós temos que preparar as crianças para o futuro e nós temos que imaginar o mundo que nós queremos. Veja que ele coloca, temos que ter essa perspectiva. A criança vai se tornar o adulto no futuro que vai ocupar esses cargos, funções, usar do poder temporal para determinados fins. Quando eu falei de Jesus dando esse exemplo, Jesus mostrou para nós que nós temos deveres, nós temos uma missão aqui, nós temos tarefas a cumprir e intuitivamente, porque isso está em nós, as leis divinas na nossa consciência, questão 621, o que acontece? Que a gente sabe intuitivamente o que é certo e o que é errado, ao ponto de também criarmos uma legislação na Terra que proíbe, por exemplo, matar. Quando Jesus diz para não usar da espada, nós temos que pensar que também não temos o direito de atentar contra a vida de qualquer pessoa. E ainda assim, nós criamos armas. Então, isso é uma questão, a gente sabe que é errado. Então, se sabe que é errado, para que usa? Se nem para defesa pessoal Jesus permitiu. Então, o discurso da defesa ainda é um discurso de que tem um olhar para a vida terrena e não um olhar para a vida espiritual. Isso é muito importante porque nós estamos aqui precisando educar esses espíritos que estão reencarnando para, no futuro, eles
agirem no mundo de uma forma mais justa, mais compassiva, mais empática, mais solidária, mais fraterna e olhar cada um como um irmão, com os mesmos direitos. Nós temos as nossas diferenças, mas nós temos direitos iguais, direitos à vida, direitos à saúde, ao lazer, a uma moradia. Nós temos direitos para viver uma vida com dignidade. Então, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, como eu já falei, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. Pelo caminho do bem. Por isso que nós temos intuitivamente esse conhecimento. A gente sabe o que é certo. A gente sabe que determinadas coisas que a gente faz é violência, é agressão, porque ainda isso está cheio no nosso coração. Ainda tem violência, muita raiva, muita ignorância, ainda tem todos esses desvios, vícios em nosso coração. Então, o que sai da boca é o que está cheio do coração. O que nós fazemos reflete o que nós temos ainda. Então, é um aprendizado. Para poder educar os nossos filhos no caminho do bem, devemos estar trilhando este mesmo caminho. E lhes facilitou a tarefa. Então, Deus nos facilitou a tarefa, por quê? Porque senão nós não iríamos conseguir. Nós não iríamos conseguir porque nós ainda temos isso, né, em nós. Você veja que a cultura é reflexo de nossas ações ao longo de séculos. Ela foi se formando, cristalizando, criando hábitos. Então, nós temos na cultura que a educação, por exemplo, por meio da recompensa e do castigo. Recebemos essa educação. Mas hoje, com outros conhecimentos, com o avanço da ciência, dos estudos, na questão do desenvolvimento infantil, reconhecendo a importância das emoções, nós estamos revendo esse modo de educar. Nós estamos aqui para dialogar sobre isso e tem uma obra sensacional, eu vou trazê-la um dia aqui para a gente conversar, que é a comunicação não violenta. Eu estou estudando essa obra, tem duas obras, tem várias obras relacionadas com essa obra principal, que é a comunicação não violenta, que é uma dirigida para a conversa com os filhos, as crianças. Então, nós temos muito avanço nesse sentido para que a gente reconheça autoconhecimento, reconheça essa violência em nós, essa agressividade em nós e cuide para que não passemos ela adiante pelas nossas ações, pela nossa comunicação. Nós podemos nos comunicar, né, de forma amorosa, sair dessa educação da punição e da recompensa e caminhar para uma educação com disciplina, em que tenha respeito, gentileza e firmeza. Já é outra visão de educação. É uma visão de educação em que você considera os sentimentos do outro, o que o outro também pensa. E com isso, então, Deus, para facilitar a nossa tarefa, Ele deu à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, já conversamos sobre isso. A criança, ela é altamente sugestionável. Nesse primeiro período, Walter Marcellus coloca aqui, dos 0 aos 7 anos. Eu vou um pouco mais além. Já na gestação, já se fala em evangelização do espírito através da gestante, então a futura mamãe. Nós trabalhamos com a mamãe, com a futura, com a gestante, né, com a futura mamãe,
para que ela possa já ir preparando. E é tão bonito isso, porque eu trabalhei em maternidade, já tive várias situações lindas em que a gente interfere ali. Eu trabalhei como psicóloga, né? Interfere naquele momento em que a gestante está ansiosa, está com medo, está aflita, está com questões para ela, em que isso pode afetar aquele espírito que está ali reencarnando. Então, veja que as pessoas perguntam, será que a mãe fica triste? O bebê percebe, o bebê vai sentir? Não quer dizer que o bebê vai sentir que a mãe está triste, o bebê vai ficar triste e vai criar problema, mas a gente já sabe que nós emitimos vibrações. E esse espírito está reencarnando, ele vai captar essas vibrações. Então, não quer dizer que ele vai ficar triste, né? Isso é muito... a gente colocar muito... né, igual, a mãe está triste, o bebê está triste. Por mais que seja uma relação em que os dois estão juntos, literalmente, o bebê dentro da mãe, da gestante, são indivíduos diferentes, são espíritos independentes, mas eles vão captar a vibração um do outro. A mãe capta a vibração do bebê e o bebê, que é um espírito, capta a vibração da mãe. Tem casos muito engraçados, assim, de estar reencarnando ali um espírito que tem dificuldades, né, tem problemas com aquele que vai ser o seu pai, aquele espírito que vai ser o seu pai. E a mãe sentia, no período da gestação, uma rejeição, assim, uma aversão pelo companheiro, pelo marido, que é o futuro pai do bebê, que não se compreendia por quê. Mas ela estava captando. E aí nasce criança, essa criança mostra ali, dá sinais de que ela tem dificuldades com o pai. E é mais afetuosa com a mãe, mas é mais irritável, assim, né? Irritadiça com aquela figura paterna. Isso é um exemplo que eu já presenciei. Também já tive situações de poder conversar. Por que a gente estimula que a gestante converse com a barriga? Não é com a barriga, é com o espírito. Mas o bebê não está ouvindo. Só a partir, acho que da 24ª semana, que ele já pode ouvir barulhos, ouvir o barulho do coração, os movimentos peristálticos, né, do organismo, mas ouve também barulho. Tem pais que tocam instrumentos musicais, né, vê que há uma reação desse bebê, ele se movimenta mais, ele dá sinais, né, em resposta aos sinais que ele recebe. Então isso é muito importante. Nesse momento nós temos que intervir também, emitindo vibrações de amor, vibrações de gratidão. Eu fiz isso com o meu filho, quando eu estava com 4 meses, falei com ele, você está com medo de reencarnar. Depois de eu ter aberto o evangelho, feito uma leitura, uma prece, eu estava passando mal e eu consegui captar a mensagem do evangelho, que os bons amigos que estão sempre conosco, e Walter Barcelos fala, esses amigos espirituais que nos assistem, nos acompanham, desde lá a programação espiritual, eles são espíritos que têm uma superioridade, né? Vamos dizer assim, uma elevação espiritual, moral, intelectual, que está acima de nós, porque eles precisam cuidar de nós, nos orientar, nos inspirar, e eles acompanham desde esse momento da programação espiritual até o nosso retorno. Algumas vezes isso pode ser alterado, mas assim, em geral, o que a gente, né, sabe é que esses amigos, mentores, podemos dar outros nomes,
eles nos assistem durante todo esse período. Então, na infância também eles estão ali, mas estão também durante o período de gestação. Então, veja que Deus nos dá como missão receber esse espírito que vai ser um filho, vai nascer como filho. Vamos ter a guarda para poder cuidar dele e encaminhá-lo para o bem, encaminhá-lo para Deus. E mais uma palavrinha interessante que a gente vai trabalhar: aperfeiçoando o caráter e o sentimento. Porque é nessa fase que o bebê se encontra. Nós já falamos da hipnose terapêutica, a gente pode falar de um estágio de inconsciência em que ele vai receber todas essas influências. Então, como os espíritos respondem, ele vai receber todas essas impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos, do que endireitar o caráter de seu filho. Eles destacam isso, né, os espíritos, porque a gente às vezes cuida melhor das plantas do jardim do que dos filhos, que são espíritos, filhos de Deus, que ele nos confiou. Então, tratemos nós de cuidar do caráter. Veja que caráter é uma palavra muito cara, muito importante para a ética, para os estudos da ética. E eu estava mexendo nos meus livros, veja que nada é por acaso, essa obra de Erik Erikson, Análise do Homem, eu já tinha lido, mas me deu vontade de ler de novo. E eu comecei a reler essa obra, e hoje, quando eu abri, peguei o livro e acabou abrindo numa página. E abriu na parte que está falando dos temperamentos, num capítulo sobre a personalidade. Então eu fui retomando a leitura, eu falei, deixa eu lembrar aqui. E ele começa a falar da questão da espiritualidade, a importância da espiritualidade para a vida do ser humano. E diz assim: o homem não é livre para escolher entre ter ou não ter ideias, ou ideais, desculpa, mas o é para escolher entre diferentes espécies de ideais. Veja que a mesma forma a gente pode dizer que nós não temos condições de escolher entre pensar e não pensar, usar de razão. Nós pensamos, somos um ser, né? O ser espiritual é um ser que pensa. Não podemos escolher não pensar, não existe isso. Até na meditação, esvazia a mente não fica vazia. Nós não paramos de pensar. Nós conseguimos um estágio assim de meditação, quem faz, né, um estágio muito elevado, de conseguir silenciar um pouco. Porque na nossa mente, né, e eu gosto muito da Daniela Freixo de Farias, que é uma psicóloga, que ela chama isso de mente tagarela. Nós temos uma mente tagarela, ela fala o tempo todo. Então, é silenciar, é como se a mente está ali, o pensamento está, mas a gente não se atém àquele pensamento. Ele não fica falando, naquele momento, como se fechasse a boca e ficasse só na respiração, trazendo uma serenidade. Então, veja que nós podemos fazer escolhas sobre os nossos ideais. Quais são eles? O que nós queremos pensar? Nós podemos escolher os nossos pensamentos. Nós podemos silenciar um pouco essa mente tagarela. E ele vai tratar da questão do caráter e
do temperamento, traçando uma diferença. O caráter, ele é trazer, essa palavra, né, essa expressão, esse conceito, ele é trabalhado na doutrina dos espíritos. Veja que eu vou trazer aqui de novo Kardec para conversar conosco, já na questão 685A, e nos comentários de Kardec, um pequeno trecho. Há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica, porque ele está falando da lei do trabalho, não passa de simples teoria: a educação. E a gente sabe como um educador que Kardec era, né? Lembrando que Kardec é o pseudônimo, então ele é o Hippolyte Léon Denis Rivaio, ele foi um educador. Ele vai dizer que a educação não é essa educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral dos livros, mas sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Veja que quando ele define isso, eu vou trazer outra obra muito interessante, a arte de manejar o caráter, né? A educação, né? Educação, a arte de manejar o caráter, de Gladys Pedersen de Oliveira. Ela é um livro espírita, ela vai discutir muito a questão da evangelização e quando a gente fala, então, dessa passagem que Kardec diz que a educação é a arte de formar os caracteres, colocando nesse aspecto aqui, que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Nós trabalhamos a questão do hábito, né? Esse livro também que nós estamos trabalhando, do Walter Barcelo, nós trabalhamos a questão dos hábitos mentais e novamente ele vai trazer para isso. A responsabilidade na educação do filho tem começo desde a primeira hora do nascimento. Então, a gente já viu que pode ser muito anterior, pode ser durante a gestação. Todas as influências, e aí ele pega esse ponto. Por isso que a gente pode considerar que desde a gestação, porque todas as influências paternas, né, sejam elas por pensamentos, vibrações espirituais, magnetismos, emoções e irradiações mento-eletromagnéticas, são mensagens invisíveis, mas percebidas, acusadas e respondidas pela sensibilidade do espírito reencarnado desde lá do berço, então, desde antes. Como eu falei, ele já responde desde a barriga. Então, essa é a melhor fase que Deus, então, permitiu que essa criança, né, o espírito, nessa fase da infância, possa receber essas influências. E à medida que a hipnose terapêutica vai cedendo, a criança vai se desenvolvendo, vai fortalecendo a sua vontade, vão aparecendo ali cada vez mais os seus caracteres, né? A personalidade. Quanto mais vai se passando essa fase, mais difícil fica para fazer a construção de hábitos saudáveis. Quando ele coloca aqui uma passagem, ele faz uma analogia com a planta novamente. A gente viu aqui, né, que
alguns preferem cuidar mais de plantas do que das crianças, porque a planta não reclama, a planta não é mal educada, a planta não tem essa, né, de nos dar tanto trabalho quanto as crianças. Mas exatamente é isso que a gente tem que destacar. Educar filhos dá trabalho. E dá trabalho mesmo. Por isso é missão, é dever. É aquilo que vai nos engrandecer, se bem cumprida. E os espíritos falam isso na sequência ali das questões. Mas veja que ele coloca aqui, que quando uma planta se transforma numa grande árvore, torna-se impossível aprumar o seu tronco robusto. Ela já cresceu torta, né? A árvore já cresceu torta. Então, eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou ter que discordar do Walter Marcelos. Eu estou fazendo alguns acréscimos, porque a gente pode fazer intervenção e deve fazer durante a gestação. O espírito já está ali e ele recebe essas impressões, ainda que ele fique inconsciente, né? O espírito ele vai perdendo a consciência para poder renascer, né? Ter esse momento do parto, o nascimento e esse novo começo, mas não é dali o zero, né? Ele já está conectado àquela mulher, àquela família, aqueles espíritos. Mas veja, quando ele compara com a árvore, a gente não é árvore, tá? Então, se pessoa não é árvore, não fica muito legal a gente fazer uma analogia nesse sentido. O que eu quero dizer? Que pode ser difícil mudar hábitos, mas não é impossível, tá? Quando ele fala que fica impossível aprumar um tronco que está torto, não é impossível para o ser humano, porque nós somos espíritos imortais. E qualquer etapa da nossa vida, nós podemos substituir hábitos nocivos por hábitos saudáveis. Quer ver um exemplo? A gente pode mudar a nossa dieta. A gente pode se alimentar melhor. A gente pode começar uma atividade física. A gente pode criar hábitos. Quem fumava pode parar de fumar. O que vai acontecer? É que dá mais trabalho. Exige de nós mais esforço, disciplina, mas não quer dizer que seja impossível, e não é. A educação se dá ao longo da vida, o planeta até é uma escola para qualquer espírito de qualquer idade. Então, não vamos ficar presos à ideia de que passou aquela fase da infância, já se firmou ali os caracteres. Os caracteres, eles mudam, eles se alteram. Quando o Erich Fromm, ele fala do caráter, ele diz exatamente dessa condição de o caráter é algo que vai se transformar, né? E temos que lembrar que é preciso considerar a motivação. Nós somos seres também de desejos. Nós somos seres que temos vontade, nós somos impulsionados pela vontade. Então, pensa aqui comigo. Se a educação, como Kardec fala, retomando lá, é a arte de formar caracteres, e esses caracteres, eles não vão ser permanentes. Nós vamos pegar aqui, né, o caráter, ele fala, traços de caráter servem de base ao comportamento e deles devem ser inferidos e de que eles constituem forças que, malgrado poderosas, são muito poderosas, elas podem ser inteiramente inconscientes. Veja que elas são poderosas, mas podem ser conscientes ou inconscientes. Então, nós temos traços de caráter que vão servir de base para o comportamento. Então, eu vou agir de determinada forma em função desse meu caráter. Então, eu preciso educar o meu caráter para que o meu comportamento se mostre de outra forma. Então, é como
que eu vou fazer. Por isso que ele fala, educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Eu vou trabalhar com a questão desse caráter. Quando eu educo, modifico esses caracteres, né? Eu vou alterar o comportamento. Eu vou alterar esses hábitos. E eu posso fazer isso ao longo da vida. É mais fácil, porque Deus quis facilitar o trabalho dos pais. Nesse período da gestação, veja que a gente pode começar a influenciar. E o bebezinho, quando nasce, até os 7 anos de idade, é uma fase dessa flexibilidade, né, que ele absorve, principalmente até os 3 primeiros anos de vida. Muita assimilação, os exemplos dos pais que a gente já falou. E, então, o caráter, ele... Então, não tem apenas a função de permitir ao indivíduo agir coerente e razoavelmente, mas é a base de ajustamento à sociedade. Por isso que nós temos também que trabalhar o caráter para que essa pessoa se ajuste à sociedade. O caráter da criança é modelado pelo de seus pais, pois se desenvolve como réplica. Então a criança imita, lembra que a gente falou da imitação? O caráter da criança vai ser modelado, ele vai receber influência dos pais e de outras pessoas também. Então, veja que é um processo, né, que a gente vai influenciando para que essas características se alterem. E elas podem ser alteradas ao longo da vida. A família é uma agência psíquica da sociedade. Então, nós somos uma sociedade pequenininha, preparando esse espírito para viver na sociedade mais ampla, que precisa se ajustar a essa família, para se ajustar também, né, à sociedade. Então, a criança adquire o caráter que mais tarde a fará ajustada às missões de que tiver de se desincumbir na vida social. É um tema bastante denso, a gente vai esmiuçar isso, mas tem aqui a alegria que eu compartilho de que no nosso caráter, nós estamos aqui para educar esse caráter, criar novos hábitos, e isso vai ser bem mais intenso naquele momento inicial da encarnação, mas se dá ao longo da vida. Estamos aqui para isso, para nos educarmos transformando esses caracteres, criando os novos hábitos. Então, vamos começar a partir de hoje, pensar que hábitos eu posso criar e o hábito tem que ter repetição, tem que ser persistente, consistente e persistente. Que hábitos eu posso criar agora para mim que sejam saudáveis? Estamos aqui para continuar essa jornada. Então, tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus nos abençoe e a gente se encontra no próximo domingo. Se gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva, dissemine essa ideia, dissemine esse calor, essas vibrações de amor. Com Jesus no coração. Até o nosso próximo encontro.